galera, tudo certo? Sage95 aqui, hoje trazendo um vídeo diferente para o canal, um de muitos vídeos que eu pretendo trazer. Vídeos educativos com o intuito de ajudar aos nossos jogadores, a nossa comunidade, a esclarecer algumas dúvidas com relação ao jogo. No vídeo de hoje, eu estarei trazendo os termos mais utilizados em World of Tanks. Existem diversos termos utilizados no WoT. A maioria deles são termos da língua inglesa, do qual adaptamos alguns para a nossa língua portuguesa por questões convencionais. Porém, todos eles foram criados com o propósito de descrever brevemente uma ação, um nome ou uma situação. Os termos óbvios, como por exemplo atacar, defender, focar, entre outros, eu não vou estar citando, então obviamente não há motivo de eu colocar eles neste vídeo. Muitos jogadores conhecem sim esses termos, mas assim também como há muitos jogadores que não conhecem. Afinal, sempre há jogadores novos entrando no WoT. Por conta disso, eu sempre vejo pessoas perguntando sobre esses termos em vídeos ou nas redes sociais em gerais, dos quais para muitos jogadores experientes, são coisas comuns. Entretanto, também podem existir termos que até mesmo para os jogadores experientes, os mesmos podem nunca ter ouvido falar. Pois, quem sabe, muitos desses termos que eu vou citar aqui no vídeo podem ser termos de convívio pessoal vindo da minha parte. Ou seja, termos que eu aprendi por conta própria ou por conviver com outras pessoas que eu jogo WoT. De qualquer maneira, hoje eu vou tirar essas dúvidas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Permatrack ou track. Track em inglês significa roda. A tradução literal para permatrack seria roda permanente. E é basicamente isso que esse termo significa. Ele é utilizado quando um tanque recebe vários tiros seguidos em suas tracks, fazendo com que ele fique preso no mesmo lugar, tendo que usar o kit de reparo ou esperar que suas tracks reparem-se com o tempo ou a skill de reparo. Essa técnica é extremamente eficaz com tanques autoloaders ou tanques com reload rápido. Ammo rack. Ammo significa munição e rack, traduzindo literalmente, seria prateleira, porém em termos de guerra é onde os tripulantes guardam a munição dos tanques, ou seja, a caixa de munição. Entretanto, usamos esse termo no WoT quando um tanque tem sua caixa de munição explodida juntamente com seu tanque, ou não necessariamente isso, apenas quando o adversário atinge sua caixa de munição, dobrando assim o reload do seu tanque. Flanquear. Na palavra em inglês flank, significa dar uma volta grande pelas laterais ou por trás do inimigo, de preferência sem que ele perceba. E com isso, pegando o inimigo totalmente desprevenido, conquistando uma posição de vantagem atrás ou do lado dele. Estratégia extremamente utilizada por tanques móveis e rápidos, como os tanques médios e lights. Espotar, acender. Detectar onde o inimigo está por meio da visão que os tanques possuem, fazendo com que o inimigo apareça no mapa. Perma Spot. Quando um tanque é spotado sem ser do campo de detecção, sendo visto todo o tempo, seja por você ou tanques adversários. O Perma Spot é algo extremamente difícil de ser identificado, principalmente se os tanques adversários não foram spotados completamente, pois pode haver a chance de que algum tanque esteja spotando passivamente. Apagar. Seria o oposto de spotar, acender. Uma vez spotado, em algum momento da partida, você irá desaparecer, apagar para o inimigo. Esse termo é usado quando, por exemplo, quando o jogador é spotado sem ele querer, então antes de fazer o próximo movimento, ele espera apagar para o adversário contando 10 segundos, ou quando o inimigo que ele spotou desaparece, significando que você também vai ter desaparecido para ele. Entretanto, com a skill Designated Target, pode-se estender esse período para 12 segundos se o veículo inimigo estiver 10 graus da sua mira. Proxy Spot. A tradução literal seria spot próximo, e é realmente isso que significa. Você sempre irá spotar qualquer veículo dentro de 50 metros de você, independentemente da linha de visão, porque você não precisa da linha de visão. Ou seja, por apenas estar perto de paredes, construções, colinas, elevações, você irá spotar o tanque adversário por proximidade, seguindo as regras de spot. Draw Distance, renderização. No WoT, representado pela linha amarela, a renderização é a distância máxima em que conseguimos visualizar tanques aliados e inimigos.
View Range. No WOT, View Range é representado pela linha branca. View Range é a distância máxima em que o comandante do seu veículo consegue ver. O View Range é afetado pela habilidade do comandante, assim também como o uso de equipamentos. Spot Range. No WOT, o Spot Range é representado pela linha verde. Spot Range é a distância máxima em que você conseguirá detectar tanques adversários. O Spot Range, assim como o View Range, também é influenciado por habilidades e equipamentos dos tanques, mas principalmente pela distância natural do Spot Range que cada tanque possui. Limar. Termo utilizado para focar em apenas um inimigo para que ele seja eliminado o mais rápido possível, atirando nele consecutivamente. Ato geralmente aplicado no começo de partidas, com uma posição inicial vantajosa de spot e tiro pegando o inimigo desprevenido em campo aberto. Early Spot. Significa spot inicial e é exatamente o que o nome propõe. O Early Spot é feito geralmente por tanques rápidos que dirigem-se o mais rápido possível a uma posição determinada no mapa para spotar os tanques inimigos que estão dirigindo-se a locais dos quais eles são facilmente spotados daquela tal posição. Isso serve para identificar onde os inimigos estão se direcionando e, claro, para limá-los nesse trecho em que eles ficaram expostos. Finalizar. Quando um tanque está com pouca vida, dizemos que ele está por um tiro ou que podemos finalizá-lo com apenas um tiro. Existe uma diferença entre finalizar um tanque com 300 de HP ou com 10 de HP. Leve em consideração o dano comum que o seu tanque dá para ter certeza que você irá finalizar o inimigo com sucesso. DPM. Do inglês, Damage per Minute, significa dano por minuto, ou seja, quanto dano um tanque consegue fazer em um minuto, sem parar de atirar a cada reload. O interessante desse termo é que não existe mudança de sigla do inglês para o português, pois mesmo na tradução são as mesmas letras iniciais. Interessante, não? Alpha Damage, dano alfa, dano médio. É a quantidade de dano que o seu tanque foi programado para causar, entretanto pode ser uma quantia a mais ou a menos daquele dano esperado. High Roll, Low Roll. Conhecendo o dano médio que o seu tanque possui, com determinado canhão equipado, devemos levar em conta que nunca será sempre o mesmo dano das diversas vezes que você atirar numa partida, podendo este dano ser alto, baixo ou dentro da média. Isso acontece pelo fato de que o World of Tanks possui 25% de RNG, podendo ser mais do que 25% ou menos. É aí que entra os termos High Roll, rolo alto, e Low Roll, rolo baixo, que é exatamente o que significa quando um tiro rola alto demais ou baixo demais do dano esperado pelo canhão. Face Hug. Das palavras em inglês face, rosto, hug, abraço, acredito que a melhor tradução seria combate corpo a corpo, no caso quando dois tanques se enfrentam frente a frente, colando um no outro, tentando assim dificultar a penetração do inimigo, já que seu único ponto exposto seria sua torre e o mínimo do seu casco. Splash. Canhões grandes que atiram projéteis explosivos como as artilharias, a FV-183, T-49 e agora o japonês Tier 10 pesado, Type Heavy 5, tendem a possuir um raio de explosão grande ao redor do impacto do tiro. Esse impacto e dispersão é o que chamamos de splash. Stuck Position. Posição presa. Um termo não muito conhecido, acredito, pois é prioriamente utilizado por jogadores americanos e europeus para descrever uma situação na qual você se comprometeu de forma perigosa ou errada, e não existe uma forma de você sair dela tão fácil, muitas vezes podendo levar à sua morte prematura e desnecessária na partida. Trap. Como já dizia o Admiral Akbar do Star Wars,
Trap significa armadilha. No OT, uma trap pode ser utilizada como ter vantagem e enganar o oponente. E quando ele menos espera, é pego numa situação do qual ele não havia pensado que poderia acontecer. Bait. Semelhante a trap, armadilha, o bait é uma tática em que você atrai o inimigo para cair na armadilha. Afinal, sua tradução descreve perfeitamente essa tática, que é isca. Arbustos transparentes e sólidos. Quando falamos que um arbusto está transparente, é porque podemos ver através dele. O correto a se utilizar um arbusto transparente é para espotar através dele, e de preferência não atirar enquanto ele estiver assim. Já um arbusto sólido é quando ele está com sua forma e cor natural, como vemos sem estar dentro dele. O correto a se utilizar um arbusto sólido é para atirar com segurança que você não irá ser espotado. Double Bush. Quando utilizamos dois arbustos ao mesmo tempo, ou seja, quando existe um ou mais arbustos, moitas, na frente do arbusto que estamos posicionados. Auto-spotting. O auto-spotting ocorre quando você spota para si mesmo, sem depender de aliados para fazer isto. É uma técnica que requer conhecimento avançado sobre as mecânicas de spot e também sobre o seu próprio tanque, reconhecendo o alcance de sua visão e camuflagem. Weak Spots. Significa pontos fracos. A maior parte dos tanques possuem uma blindagem distribuída pelo tanque todo. Não adianta você cruzar os dedos e atirar de qualquer jeito sem mirar corretamente, pois o máximo que você vai fazer é dar um belo de um bounce no inimigo, com exceção de tanques sem blindagem alguma, é claro. E mesmo assim o RNG pode não estar ao seu lado e coisas absurdas podem acontecer. Bounce. A tradução literal significa pulo, mas se tratando de World of Tanks, seria o mesmo que ricochete, ricocheteou. Quando um projétil não penetra a blindagem de um tanque e é lançado bruscamente em qualquer outra direção devido à sua velocidade e impacto que ele teve com o ricochete. Dano crítico. Quando atiramos em um tanque, e o tiro podendo causar dano ou não, penetra e quebra algum módulo, que são esses: motor, caixa de munição, tanque de combustível, rádio, rodas, canhão, torre e cúpula, ou matando algum tripulante. Dar um fake. Fake significa imitar, enganar, mas deixando a tradução de lado, o termo dar um fake seria fingir que você irá fazer uma ação, tendo em mente outra totalmente diferente para enganar, confundir e surpreender o inimigo, tendo vantagem sobre ele. Como, por exemplo, ser spotado em uma direção, apagar e vir por outra direção oposta que você estava indo, fazendo com que o inimigo pense que você irá aparecer naquela última direção que você estava se direcionando. E possivelmente ele tenha se posicionado para se defender, enquanto isso você pega a sua retaguarda totalmente exposta. Bait Shot. Reconhecendo a armadura que seu tanque possui e as vantagens e desvantagens que ele traz, o Bait Shot pode ser usado em inúmeras ocasiões, mas o fator fundamental dele é provocar o inimigo, fazendo com que o inimigo atire a esmo no seu tanque, com a certeza de que ele não irá penetrar. Isso é extremamente utilizado em tanques com o poder de cooldown e side scrape. Hit Kill. Com a junção de duas palavras hit, acertar, e kill, matar, seu significado seria acerto-morte. Usamos esse termo quando um tanque é eliminado por um único tiro com sua barra de HP totalmente cheia. Blind Shot significa tiro cego, e é exatamente isso que significa: atirar em pontos aleatórios ou óbvios que o inimigo poderia estar com a chance de acertá-lo sem ele estar spotado. Snapshot. A tradução seria tiro rápido, e é realmente isso o sentido.
quando viramos nosso canhão rapidamente acertando um tiro, sem necessariamente ter mirado, ou acertamos um tiro com o tanque em movimento. Peekaboo ou Peek. É uma brincadeira de criança. Sim, isso mesmo. Peekaboo é o ato de esconder o rosto com as mãos, ou atrás de algum objeto, e mostrar espontaneamente novamente. Já no World of Tanks, é uma brincadeira de tanques, com o mesmo propósito. Esconder-se no cover e aparecer várias vezes numa esquina ou canto para atirar em um inimigo. Combo. Do mesmo significado dos jogos de luta, combo é um conjunto de dano ao mesmo tempo. No OT é quando vários tanques atiram no mesmo inimigo, acumulando bastante dano, levando assim à sua destruição ou grande perda de HP. Situation Awareness. Visão de jogo. É ter um conhecimento geral sobre o jogo e com isso compreender como uma partida funciona. Isso inclui ter uma leitura atenta e constante ao mapa, à movimentação do seu time e do adversário e ao que está acontecendo ao seu redor. Com isso, você pode executar ações conforme sua interpretação da partida, aproveitando situações e tomando precauções. YOLO. Sigla baseada na frase You Only Live Once. Você vive apenas uma vez. Quando você ou alguém decide rushar extremamente agressivo contra o alvo em questão, sem se preocupar com as consequências, esta sendo a sua própria morte ou quase morte. Push, puxar. Seria uma forma inteligente de avançar agressivamente contra o inimigo, tendo em mente uma estratégia calculada. Rushar. Diferente de puxar, e bem pouco semelhante ao YOLO, é um push bem mais agressivo, porém ainda assim existe um plano calculado por trás do rush, mas sem se importar com as consequências como no YOLO. Wolfpack. Do inglês matilha, é um termo utilizado no OT para descrever uma tática composta por um conjunto de tanques que andam juntos para atacar um inimigo ou inimigos, focando em apenas um alvo correndo em volta do mesmo. Não tenho certeza se esse termo é utilizado em outros jogos, entretanto, ele representa como os lobos caçam suas presas. Clipando. Termo usado para avisar que um tanque autoloader está descarregando seu pente em um tanque inimigo. No entanto, esse termo é usado pelos jogadores americanos e europeus para dizer que eles estão recarregando. I am clipping, eu estou clipando, recarregando. Derp. Termo utilizado para nomear armas de grosso calibre que causam um dano alto. São imprecisas e levam muito tempo para a mira fechar e recarregar. A tradução literal para Derp seria estúpido. Bala Gold. São os projéteis que possuem mais penetração e são mais caros que os projéteis comuns, podendo pagar o seu uso com dinheiro comum do jogo, prata ou gold. Esse termo existe pois quando World of Tanks foi lançado em 2011, já existia a bala gold, e quem decidia usá-la só podia pagar com gold. Eis o motivo. Hull Down. Termo usado mais efetivamente por tanques que possuem uma depressão decente e uma torre relativamente forte. No entanto, qualquer tanque com depressão suficiente pode usar o Hull Down, mas não tão efetivamente se não possuir uma torre forte. Sua tradução literal é casco para baixo. E o interessante é que é exatamente isso o que o Hull Down é. Side Scrape. Quando um tanque possui armadura espaçada, ele se torna extremamente difícil de ser penetrado, pois a armadura espaçada deflete o tiro fazendo com que o projétil perca o poder de penetração. O Side Scrape é feito com tanques com essa característica, usando geralmente construções, rochedos, objetos ou carcaças de tanques mortos, você pode realizar o Side Scrape.
que é nada mais nada menos que transformar o seu tanque em uma parede para a própria defesa do seu tanque. Veículos sem armadura espaçada precisam de espessura suficiente para defletir o projétil, pois armaduras abaixo de 40 mm são mais fáceis de sofrer overmatch. Overmatch. A tradução literal seria superação. O overmatch ocorre quando o calibre ultrapassa mais de 3 vezes a armadura que ele atinge, causando assim uma autopenetração, não importando o ângulo. Overangled. Superangulado. Como o próprio nome já diz, quando angulamos mais do que o necessário e com isso deixamos o ângulo exposto a ser perfurado, já que ele se tornou ineficaz. HP. Essa sigla significa Hit Points, que traduzindo é pontos de vida. Extremamente comum encontrá-la em jogos em geral, tão comum que é difícil para mim falar pontos de vida, é mais fácil falar HP. Autoloader. Autorrecarregador seria a tradução. Refere-se a tanques que possuem um canhão com vários tiros consecutivos em seu pente e um reload mais demorado do que o intervalo entre seus tiros. Line Up. Seria a arrumação, ordem, em que uma lista com tanques é apresentada, sendo essa variada ou com tanques iguais. RNG. Significa Random Number Generator, gerador de números aleatórios. É a mecânica principal do OT. É ela quem determina como os fatos irão ocorrer durante a partida, como por exemplo, dar bounce em tanques sem blindagem nenhuma, levar hit kill de certos tanques, tudo isso com 25% de chance de dar certo ou errado. Mesmo fator que determina o dano que você irá causar a cada tiro disparado, 25% a mais ou 25% a menos do dano médio que o seu tanque causa. Hill. A tradução significa colina, montanha. Termo muito usado até mesmo por jogadores que não falam inglês, afinal é um termo curto, prático, de fácil compreensão. Power Creep. A tradução literal seria o poder rastejante. Serve para descrever algo que vagarosamente toma o lugar de algo já existente, sendo superior e ultrapassando-o. No caso do OT, seriam, por exemplo, os tanques atuais que o Wargame tem colocado no jogo, principalmente os tanques prêmios novos, que são extremamente superiores em armadura ou dano, tempo de mira, entre outras características, deixando os tanques antigos obsoletos. Pubs, pub. Termo usado bastante por jogadores experientes do OT para descrever grotescamente jogadores que estariam abaixo do nível de um bom jogador, e também se referir à qualidade de jogadores comuns das partidas aleatórias. Pro Player, Pro. O termo Pro vem da abreviação da palavra profissional. Um jogador muito experiente que sabe como se portar em muitas situações variadas e tem um vasto conhecimento sobre o jogo. eSport. Abreviação do termo esportes eletrônicos. Um ramo profissional do universo gamer que está em grande crescimento nos últimos anos, fazendo com que jogadores se dediquem-se ao ponto de ser um profissional completo do jogo. Ou seja, além de buscar ser o melhor naquilo que ele faz, seu esforço é recompensado financeiramente. Unicum, Tomato, Potato. São termos usados para determinar de forma pejorativa a habilidade de um jogador baseado no seu WN8 e suas cores demonstrativas. WN8. Uma estatística baseada em sua maior parte pela quantidade de dano e kills que um jogador consegue fazer durante suas partidas. O WN8 é uma maneira de calcular as estatísticas gerais de jogadores criadas pelos próprios jogadores de World of Tanks e não pelo Wargaming, empresa criadora do jogo. Bot. É o diminutivo de robot, robô em inglês,
No Watch existe um programa ilegal que você pode fazer com que ele entre em partidas randômicas automaticamente. Seu tanque é programado para andar numa só direção e assim que avistar o inimigo, atirar, não importando o local ou o inimigo avistado. Outro tipo de programação é deixar seu tanque parado na base e assim que alguém encostar nele, começar a se mover para frente atirando em aliados ou inimigos. Pelo menos é que eu tenho conhecimento sobre. No entanto, bot pode ser apelido pejorativo para dizer que um jogador é muito ruim, chegando no nível de habilidade de um bot. Câncer. Apelido carinhoso criado pelos jogadores de World of Tanks que repudiam as artilharias e seu modo de jogo super difícil. Bia. Termo curto para a habilidade chamada Brothers in Arms, Irmãos na Guerra. Assim também como a medalha com o mesmo nome, na qual a Platoon deve matar 3 inimigos cada um para adquiri-la. Spawn. A tradução literal seria desovar, e no final das contas é isso mesmo que realmente acontece. Afinal, nascemos e iniciamos todas as vezes que um novo jogo é começado. XVM. Mod utilizado para mostrar as estatísticas de jogadores durante as partidas. Estatísticas como Win Rate e WN8. Warpack. Um pacote de mods ilegais que inclui mod que mostra o reload do inimigo em tempo real, direção da visão do tanque inimigo, objetos quebrando pelo mapa, entre outros. Citei apenas os mais famosos que dão características ao Warpack. Tundra. Mod ilegal que remove totalmente a vegetação dos mapas, facilitando muito na hora de atirar no modo sniper. Aimbot. Mod ilegal que mira automaticamente nos pontos fracos de tanques inimigos sem que você precise fazer isso. É triste dizer, mas existem sim muitos outros mods ilegais, infelizmente. Eu procurei citar apenas os mais populares. WG. Abreviação do nome Wargaming, empresa responsável pela criação e administração geral de seus respectivos jogos World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, World of Tanks Blitz, World of Tanks Generals e World of Tanks Rush. OP. Sigla que significa Overpowered, ou seja, super forte, quando queremos dizer que algo é muito mais forte que o normal. Nerf. Significa enfraquecer algo, tirar seus pontos fortes ou equilibrá-los. Buff. Significa fortalecer seus pontos fracos. TK, Team Kill. Abreviação, significado de matador de aliados. Quando um aliado é morto por outro aliado, ou quando matamos um aliado, isso é chamado de Team Kill. Draw. Empate. Quando ambos os times perdem. Ocorre quando o tempo da partida acaba e ainda permanecem tanques vivos em ambos os times, ou quando ambos os times são eliminados completamente. Por exemplo, 2 tanques restantes e ambos atiram ao mesmo tempo, matando-se um ao outro. Shy Sniper. Termo pejorativo para denominar um jogador que fica snipeando no mesmo lugar durante a partida toda, farmando dano. Não inclui-se para apenas TDs, mas principalmente tanques que não deveriam ficar snipeando, como pesados, médios e lights. Esse termo foi criado devido ao clã Shy e seus jogadores que possuem essa característica. Farmar, farmando. Da palavra em inglês farm, que significa fazenda, esse termo é usado quando fazemos uma grande quantidade de dano consecutivo, muitas vezes apenas parado numa mesma posição, enquanto os inimigos se expõem totalmente em nossa linha de fogo. Farmar, então, seria o mesmo que cultivar dano. PR, Personal Rating. Seria a avaliação pessoal da sua conta. As estatísticas propriamente criadas pelos desenvolvedores do Watch
criaram essa mecânica para determinar o nível do jogador jogando pelo seu PR. MM. Sigla para Matchmaker ou Matchmaking, o sistema do WoT que formula as partidas, combinando os níveis e variedade de tanques e escolhendo os mapas a partir de sua programação automática. Camper. Termo usado nos jogos em geral, principalmente em jogos de FPS, para denominar o jogador que se posiciona estrategicamente em uma posição para ter visão em todo o mapa da partida e atirar nos alvos que aparecem em sua mira durante a partida toda, sem se mover ou se reposicionar, apenas no mesmo lugar, esperando alguma coisa acontecer, muitas vezes não contribuindo em nada para o seu time. Carry. Do inglês carregar, esse termo é usado para denominar uma partida da qual um jogador jogou melhor do que o restante do seu time, trazendo assim a vitória para todos os que estavam participando daquela partida, por mérito apenas de um jogador. Ou seja, esse mesmo jogador deu um carry, carregou, o seu time nas costas. Rigged. Eu pessoalmente não conhecia esse termo até jogar o WoT, e volta e meia eu sempre vejo comentários como "This game is rigged" por jogadores de outros países. Rigged é um termo que descreve uma situação ou situações corriqueiras em que algo parece que sempre está a favor do adversário e nunca ao seu favor. Não deixa de ser verdade, visto que muitas vezes parece que o RNG sempre está em desfavor para você e nunca por esse inimigo, não é mesmo? Ou seja, claro que o RNG tinha que me trollar. Tunnel Vision. Visão túnel. Quando nos concentramos muito em um só local e direção e acabamos não prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Geralmente isso ocorre quando estamos no modo sniper. Grindar. Da tradução literal em inglês, morrer, no WoT eu acredito que em outros jogos também dos quais você precisa trabalhar para conseguir algo, grind ou grindar é um termo utilizado para descrever um longo caminho pelo qual você tem que percorrer ou percorreu para chegar no ponto final do seu objetivo. No caso, grindar as linhas do WoT que você começa pelos tiers baixos até chegar nos altos. E estes foram os termos mais utilizados do World of Tanks. Peço para vocês que, se eu esqueci de algum termo que seja importante, coloque nos comentários abaixo e ajude outros jogadores a esclarecerem suas dúvidas, e com isso podemos tornar o jogo e a nossa comunidade um lugar melhor. E só para constar, eu havia colocado mais alguns outros termos, acredito que uns 10, mas eu não achei necessário mencionar eles porque eram termos não tão importantes e que são presentes no jogo no dia a dia, e muitos deles são termos que aparecem em jogos online, multiplayer no geral. Como falei no começo desse vídeo, eu pretendo sim com certeza fazer mais vídeos educativos como este, mas peço um pouquinho de paciência pois leva-se tempo para adquirir o conteúdo necessário para fazer vídeos como este, além de muita revisão do roteiro que eu crio para poder fazer vídeos assim. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido construtivo para vocês. Muitíssimo obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau!